Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de número 13, que a gente vai falar sobre o Futur Simple, ou futuro simples em português. Então, espero que vocês tenham uma ótima aula. Para início de aula, a gente vai ver a cronologia desse canal dos tempos verbais. Então, vamos dar uma olhada. Passé, passado. A gente tem 4 videoaulas falando sobre o passado. Então, se você não conhece o passado em francês, temos aula de número 4, 10, 11 e 12, beleza? Présent, que é o presente, a gente tem uma aula falando sobre essa conjugação, como que você conjuga os verbos que estão para estarem também no presente, beleza? E futur, que é o futuro, a gente tem 2 aulas que você está vendo, na verdade, a segunda aula, que é a aula de número 13. E temos também a aula de número 3, mas hoje a gente vai falar sobre Futur Simple, essa aula aí. Vamos lá então, Futur Simple. Futur Simple, pessoal, é muito simples. O que é Futur Simple? Futur é o futuro, mas um futuro simples, né? Brincadeira, pessoal. Em português, esse Futur Simple é o famoso futuro do presente. Muitas das frases que a gente vai formar com o Futur Simple, ele tem uma ideia de um futuro, simplesmente uma coisa que vai acontecer. E para isso, ele vai precisar de uma conjugação. Então vamos lá. Temos aqui a frase Je voyagerai de nuit. Je voyagerai de nuit. Significa eu viajarei de noite. Sim, apenas de noite. Momento no futuro, certo? Então, olha só, é como se fosse o nosso futuro do presente em português, beleza? E para a gente fazer a conjugação deste verbo, desse tempo verbal, é necessário que você conheça o verbo avoir. Então, temos uma aula de número 2, que falamos aí sobre o verbo avoir e sobre sua conjugação. Por quê? Porque para você formar o Futur Simple, é necessário você conhecer esse verbo avoir, que vai ter as terminações para este verbo que a gente vai mostrar agora, para as conjugações dos verbos que você vai ver. Beleza? Então, ter o conhecimento dele vai ajudar na hora de você conjugar esse verbo. Então, vamos lá. Para a conjugação do Futur Simple, a gente vai precisar, obviamente, de conhecer o verbo avoir. E a gente vai simplesmente retirar o AV dos pronomes nous e vous. Vamos mostrar agora para vocês compreenderem melhor isso aí. Olha só. Aqui então temos, olha só. J'ai, il a, elle a, tu as, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, on a. Beleza, olha só. Tá vendo esses aqui que estão com essas cores meio alaranjadas? Sim, esses vão ser as terminações que você vai utilizar para conjugar os seus verbos no Futur Simple. Simplesmente, você vai pegar essas partes que estão estão laranjadas aqui, né? Alaranjadas, e vão colocar no final do verbo no Futur Simple. E como que a gente vai fazer isso? Veremos a seguir. Com isso, vão ser formadas as terminações AI, A, AS, ONS, EZ e ON, ou ONT. Mas, anterior a isso, é importante a gente saber como se pronuncia cada terminação. Então, vamos lá. E, A, sem o som do S, on, sem o som do S, e sem o som do Z, on, sem o som do T, a, simples. Vamos então ver em um verbo. Aqui temos o verbo partir. O verbo partir significa, em português, partir, mesma coisa, mesma ideia, mas esse aqui é um verbo em francês. Beleza. Os verbos infinitivos, o que são verbos infinitivos? São verbos que ficam com os finais em português, a, ir. Por exemplo, cantar,
correr, sorrir. São esses verbos que têm esses finais. Em francês, os verbos infinitivos têm os seguintes finais. Re, i e er. Então, quando você, a partir de um verbo regular, o que é um verbo regular? Verbo regular é que vai seguir uma regra para ele ser conjugado. Beleza? Então, com os verbos regulares, para a gente colocar ele no future simple ou no futuro, a gente vai ter que pegar o seu final ou os verbos infinitivos que estão no infinitivo e acrescentar o sufixo do avoir. O verbo partir, ele já está no infinitivo. Então o que a gente tem que fazer é colocar os sufixos do avoir. Simples, né, pessoal? Então vamos ver aqui o exemplo agora, olha só. Temos aqui o verbo no infinitivo e a terminação do avoir. Outro também está no infinitivo e com a terminação do avoir, que faz parte do il, elle, ou seja, que vem da conjugação do pronome pessoal il, elle. E assim por diante. Então, temos aqui je partirai, il partira, elle partira, tu partiras, nous partirons, vous partirez, ils partiront, elles partiront, on partirá. Simples, né, pessoal? O que você tem que saber na hora de pronunciar as terminações dos verbos. E aí você, com o tempo, você vai ter que pegar o jeito da fala, a pronúncia de cada verbo, e assim você vai ficar fera. Mas vamos então saber o que cada verbo significa aqui no caso. Je partirai significa eu partirei. Ele partirá, ela partirá, você partirá, nós partiremos, vocês partirão ou você partirá, eles partirão, elas partirão, nós partiremos ou a gente partirá. Beleza? Vamos para o próximo. Verbo voyager, que significa viajar. Mesma ideia, pessoal? Vamos lá então, ó. Je voyagerai, il voyagera, elle voyagera, tu voyagerais, tu voyageras, nous voyagerons, vous voyagerez, ils voyageront, elles voyageront, on voyagera. Simples, né? Agora, a gente viu com o ir, e agora vamos ver com o infinitivo re. Quando o infinitivo é re, tem o final re, o que a gente tem que fazer? Uma pequena mudança. Vamos tirar o e. Nossa, muito simples, né, pessoal? É isso mesmo. A gente tira o e e coloca as terminações. Então, quando o verbo está no infinitivo e termina com re, a gente retira o e e coloca os sufixos do avoir ou do futur simple. Ok? Então vamos lá. Je répondrai, il répondra, elle répondra, tu répondras, nous répondrons, vous répondrez, ils répondront, elles répondront, on répondra. Simples, né? Muito fácil. Então, vamos continuar. Como a gente viu, os três verbos que a gente viu são chamados de verbos regulares. Mas também existem verbos que são irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos que, quando a gente irá conjugá-los, eles não terão padrão de conjugação. Ou seja, o formato do radical. O que é o radical? O radical é o que fica antes das terminações. Então, é essa parte aqui, ó. O radical, na conjugação, ele irá se modificar. Beleza? Então, essa parte é o radical. O que está em branco, beleza? E o que vier depois vai ser a terminação. Então,
Vamos ver aqui alguns verbos irregulares, que no futur simple ele vai ter uma outra forma. Temos o verbo aller, ele vai ficar assim, ó. Então podemos pensar que no pronome je vai ficar j'irai, beleza? E assim por diante. O que está aqui é o que? É o radical. Depois você só deve colocar cada terminação que vem de cada pronome. Simples, né? Temos aqui depois acheter. Aller significa ir. Acheter significa comprar. Acheter, quando vai colocar na forma do futur simple, fica desta maneira. Avoir fica assim, quer dizer ter, fica desta maneira. Courir, que quer dizer correr, vai ficar desta maneira. Podemos fazer tu courras, tu courras. Devenir, vai ficar desta maneira. Tu deviendras, tu deviendras. E por aí vai. Devoir significa dever. Devenir, não sei se eu falei, mas é se tornar, beleza? Envoyer significa enviar, vai ficar desta maneira. Être significa ser ou estar, vai ficar desta maneira, beleza? Faire, que significa fazer, vai ficar desta maneira aqui. Falloir, que significa necessário, ser necessário, vai ficar desta maneira. Mourir, que significa morrer, vai ficar assim. Pleuvoir, desta forma. Recevoir, que é receber, vai ficar assim. Revenir, vai ficar desta forma, quer dizer, retornar. Savoir, que significa saber, vai ficar assim. Tenir, a gente tem uma videoaula até falando sobre o verbo tenir, que é a videoaula que fala sobre o verbo venir, também falamos sobre o verbo tenir, que significa manter ou segurar. Valoir é dar valor ou fazer valer também, ou valer também significa isso. Venir, que significa vir, vai ficar desta forma. Então, olha aí, vocês têm que treinar essas formas irregulares, beleza? Para assim fazer mais sentido, porque esses verbos são com a prática que você vai conseguir pegá-los, beleza? Vamos continuar então. Voir quer dizer ver, vai ficar assim. Vouloir quer dizer querer, vai ficar assim. Essuyer vai ficar desta forma. Jeter, que significa jogar ou lançar, vai ficar desta forma. Nettoyer vai ficar nesta forma. Uma coisa, nettoyer significa limpar e essuyer significa limpar também. Os dois têm o mesmo significado. Mas a diferença é que essuyer é uma coisa que está molhada. Limpar uma coisa molhada. Tipo limpar a vasilha. Certo? E nettoyer é uma coisa que está suja. Pode estar limpada. Pode estar molhada, mas é uma coisa que está suja. Em geral, suja. Beleza? Uma camisa suja. O chão. E por aí vai, beleza? Vamos continuar. Futur simple. Para o estudo do caso a seguir, a gente vai estudar vários casos no caso. A gente vai estudar vários casos no caso. Mas a gente deve conhecer algumas conjunções antes de a gente ver esses casos a seguir. Então, pega o caderninho aí para anotar essas conjunções, beleza? Vamos lá. Primeira conjunção. Com significa quando, beleza? Depois temos lorsque. Lorsque significa quando também. E tem outros significados, como sempre que,
caso e se. Beleza? Mas para você utilizar, sempre tem que saber qual é o contexto. Beleza? Próximo. Tant que. Temos aí enquanto, desde que, o quanto, até que. Beleza? E a gente vai ver mais exemplos para explicar melhor essas conjunções. De que significa assim que, logo que. Também temos no instante que, sempre que. Essas conjunções, elas parecem ter o mesmo significado, mas elas têm lugares que são mais colocadas do que outras, certo? E aussitôt que significa assim que, logo que, depois que, certo? Opa, voltei aqui. Essas coisas que eu coloquei aqui, vocês vão ver nos slides anteriores, essas informações que eu coloquei. Então não se preocupe, vocês vão ficar cientes do que está escrito. Beleza? Então vamos lá. Anotado? Tudo certinho? Posso continuar? Então é isso aí. Vamos lá. Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso é muito importante. Vamos lá. No future simple, quando uma oração está no futuro do presente é aquilo que a gente viu. Eu viajarei, eu partirei e por aí vai, certo? Quando eu tenho uma oração que ela está no futuro do presente, quando ela está no future simple, eu tenho uma oração, future simple, que ela está no futuro. E eu tenho uma outra oração que ela precede por uma conjunção e ela é uma oração que faz o complemento, ou seja, ela dá a informação de um verbo dependendo do outro, ou seja, o primeiro verbo depende do segundo verbo e vice-versa, quando eles são dependentes. E essa interligação é feita por uma conjunção, mesmo dependendo do tempo verbal que a segunda oração esteja, ambas vão ficar no futuro. Parece que eu joguei muita informação para vocês agora, parece que vocês não vão entender, mas é muito simples de entender. Olha só, vamos ver aqui um exemplo que isso vai ficar bem claro. Olha só. Je serai à la maison aussitôt que je pourrai. Je serai à la maison aussitôt que je pourrai. Vamos ler em português e aí vocês vão entender melhor isso aqui. Olha só. Eu estarei em casa assim que eu puder. Eu estarei em casa assim que eu puder. Olha só, eu tenho um verbo e tenho outro verbo. E no meio de uma oração, ou seja, de uma frase que tem verbo para uma outra oração, no meio deles eu tenho uma conjunção. Ou seja, tem uma oração aqui, je serai à la maison, uma. Eu tenho outra oração, je pourrai, duas. Beleza? Aqui, conjunção. Conseguiram formar a ideia aqui? Beleza, então vou prosseguir, tá? Je serai à la maison. Eu estarei em casa. Aussitôt que significa assim que. Je pourrai. Eu puder. Repare, a primeira oração ela está no futuro. Je serai à la maison. A outra oração está no presente. Je pourrai. Ou seja, temos duas orações que deveriam, uma estar no futuro e a outra estar no presente, mas as duas estão no futuro, ou no future simple. Por quê? Por um simples fato. Porque as duas informações estão interligadas, ou seja, essa é uma oração dependente e ela está interligada através de uma conjunção. Essa conjunção aqui faz com que este verbo concorde com outro verbo e os dois tempos fiquem no mesmo tempo, certo? Ou seja, por haver uma conjunção que faz essa interligação, os dois verbos ficam
no mesmo tempo verbal. Ou seja, eles ficam, mesmo esse estando no presente e esse estando no futuro, eles vão ficar no mesmo tempo. Vão ficar no futur simple. Entenderam a ideia, pessoal? A partir disso, vai ficar muito mais fácil agora a gente entender os outros exemplos. Vamos lá. Je rappellerai de que j'aurai un moment. Je rappellerai de que j'aurai un moment. Significa, eu ligarei de volta ou eu ligarei novamente assim que eu tiver um tempo. Eu ligarei novamente assim que eu tiver um tempinho. Entenderam? Eu ligarei novamente assim que eu tiver um tempo, um tempinho. Perfeito? Então, olha só. Este verbo está no futuro. Este verbo está no presente. Que eu tiver. Então, por haver essa conjunção que faz essa interligação, os verbos ficam no futuro. Muito fácil, né, pessoal? Olha só. Vamos para o próximo. Nous vous attendrons tant que vous le voudrez. Nous vous attendrons tant que vous le voudrez. Nous vous attendrons tant que vous le voudrez. Significa, nós esperaremos você desde que você o queira. Vamos lá. Nós esperaremos você desde que você o queira. Ou seja, desde que o fulano quiser que nós esperaremos, nós esperaremos. Então, nós esperaremos você desde que você o queira. Queira é o que? Está no presente. Beleza? Então, facinho, né, pessoal? Se os dois estão conectados por uma conjunção, os dois vão ficar no futuro. Vamos para o próximo. Nous ne partirons que lorsque ce sera fait. Nous ne partirons que lorsque ce sera fait. Novamente, nous ne partirons que lorsque ce sera fait. Significa, nós só partiremos quando isto estiver feito. Nós só iremos embora, porque partir também tem o sentido de ir embora, né? Então, nós só iremos embora quando isto estiver feito, ou isto estiver acabado. Beleza? Você deve estar pensando agora, o que é esse ne e o que é esse que? Eles não são uma partícula de negação? Não. Isso aqui significa só. Esse mais esse tem o sentido de só. Então, nós só partiremos quando isto estiver feito. Beleza? Vamos para o próximo. Aussitôt qu'elle ira mieux, nous la renverrons chez elle. Aussitôt qu'elle ira mieux, nous la renverrons chez elle. Significa, assim que ela estiver melhor, nós a retornaremos para a casa dela. Pessoal, vocês devem estar pensando, o primeiro está no presente e o segundo está no futuro. Por que será que isso aconteceu? Porque, na verdade, ocorreu apenas uma mudança nas orações. Essa oração aqui, era para estar na frente e essa aqui era para estar depois. Então essa aqui era para ser a primeira e essa aqui era para ser a segunda. Mas para dar para ficar mais coerente a frase, foi trocado a ordem das orações. Então, se a gente lê a primeira e depois lê a segunda, vai ter um sentido ainda. Quer ver? Nós a retornaremos. Nós a retornaremos para a casa dela assim que ela estiver melhor. Ou, assim que ela estiver melhor, nós a retornaremos para a casa dela. Simples, né? Apenas mudou a ordem das orações. Muito simples. Vamos para a próxima.
Acontece também com frases incompletas. Às vezes está faltando uma outra oração, mas a oração dependente ela já está com uma conjunção. Olha só. Aussitôt que je serai sorti de la ville en toute sécurité. Aussitôt que je serai sorti de la ville en toute sécurité. Significa, assim que eu sair da cidade em segurança. Então temos aqui em português, ó. Assim que eu sair da cidade com segurança. Mas você fica reparando que nessa frase parece que está dando uma ideia de futuro ainda. Mesmo a frase estando no presente, ela tem uma suposição, uma hipótese, uma ideia de que ela vai ser projetada no futuro. Assim que eu sair da cidade com segurança. Certo? Então, assim que eu sair da cidade com segurança, não é uma ideia de agora. É uma ideia que está projetada para algum momento. No momento em que eu sair da cidade com segurança. Se ela tem essa ideia, então você pode colocar essa frase com o verbo no futur simple. Ou seja, o verbo com sentido no futuro. Beleza? Isso é óbvio, vai acontecer no francês. Então vamos para a próxima agora. Tant que. O tant que, às vezes, ele tem uma ideia de contrariedade para o português. Ou seja, as frases nele vão ter um sentido contrário do francês para o português. Vamos ver aqui uma frase, olha só. La réconciliation sera impossible tant que les autres penseront autrement. La réconciliation sera impossible tant que les autres penseront autrement. Significa, a reconciliação será impossível enquanto os outros pensarem de outra forma. Em português, a frase ela faria mais sentido se ficasse assim, ó. A reconciliação será impossível enquanto os outros não pensarem de outra forma. Então, a reconciliação será impossível enquanto os outros não pensarem de outra forma. Entendeu? Ela é apenas uma nuance na palavra, não modifica totalmente, mas apenas por uma questão de tradução, certo? Você pode preferenciar por um caso de contrariedade, mas isso não acontece em todos os casos, tá, pessoal? É apenas uma dica que eu estou dando para algumas frases que você vê com tant que, com a conjunção tant que, beleza? Então, eu deixo essa dica aí para vocês. Mas é só isso mesmo, beleza? Vamos continuar então? Os tempos verbais do futuro dos verbos avoir e être são utilizados muitas vezes com ideia de probabilidade. O que eu quis dizer com isso? Quando eu coloco o verbo avoir ou o verbo être no futuro, no futur simple, muitas vezes ele vai ter uma ideia de probabilidade. Então, ele tanto pode alegar um fato verdadeiro, pode ser que você realmente falou uma coisa que era de fato, uma hipótese ou uma probabilidade. Então vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. E antes disso, vamos ver como que a gente faz essa tradução. Olha só. Vamos traduzir com être da seguinte maneira. Deve ser ou deve estar. E para o avoir, deve ter. Vamos ver o exemplo para ficar bem mais claro isso aí. J'entends une voix. J'entends une voix. Ce sera mon mari qui rentre de la chasse. J'entends une voix. Ce sera mon mari qui rentre de la chasse. O que significa isso aqui? Eu escutei uma voz. Isso aqui pode ser traduzido como isso. Isso deve ser meu marido que voltou da caça. Ou, eu escutei uma voz. Deve ser meu marido que voltou da caça. Beleza? Então, ele dá uma ideia de quê? De probabilidade. Mas também pode ser um fato verdadeiro. Pode também ter sido o marido. Ó, eu escutei uma voz. Ah, é meu marido que voltou da caça. Pode também ser um fato verdadeiro ou pode também ser uma hipótese. Beleza? Então,
Depende do contexto. Para isso você tem que analisar o contexto e ver se é um fato verdadeiro ou se está sendo apenas um chute. Pode também ser um chute. Tá bom? Então vamos continuar. Il n'est pas là. Il sera dehors avec ton père. Il n'est pas là. Il sera dehors avec ton père. O que significa isso? Ele não está aqui. Ele deve estar lá fora com seu pai. Ele não está aqui. Ele deve estar lá fora com seu pai. Beleza? Fechou? É isso aí. Entendido, pessoal? Vamos prosseguir então. Na oralidade em francês, o futur simple pode ser usado para expressar uma ideia futura do ponto de vista do passado. O que é uma coisa futura do ponto de vista do passado? Por exemplo, não tem aqueles verbos terminados em ria? Eu estudaria, eu cantaria, eu correria. Esses verbos, na verdade, eles têm um tempo verbal, que é chamado de futuro do pretérito, em português, beleza? Então, é como se eu tivesse colocado oria no final desses verbos, mas em francês. Então, na hora de fazer uma tradução, a gente colocaria uria, certo? Mas isso ocorre muito na oralidade. Quando a gente vai tratar realmente de uma coisa do futuro do pretérito em francês, a gente utiliza outros tempos verbais para isso, tá? Mas muito na oralidade é colocado com futur simple para falar de uma coisa que aconteceu no ponto de vista do passado, uma coisa futura no ponto de vista do passado. Olha só como que a gente vai fazer isso. Ó. J'ai dit que ce sera magnifique. J'ai dit que ce sera magnifique. Significa, eu disse que seria magnífico. Olha só, o verbo aqui, ó, seria. Ce sera, seria. Eu disse que seria magnífico. Ou seja, por exemplo, quando você vai num show e aí quando você falou para a pessoa, olha, vai ser massa, vai ser massa, vai ser massa. E aí acontece que você vai no show, acaba o show e você quer dar uma ideia futura de uma coisa que aconteceu no passado. Então o que você fala, eu disse que seria magnífico, porque ocorreu no futuro, uma coisa que você estava planejando para o futuro, mas só que já acabou de acontecer. Entendeu? Então, muitas vezes você pode utilizar o futur simple na oralidade quando você quer dar uma ideia do futuro do pretérito. Beleza? Vamos continuar? Le transport ne sera pas un problème. Le transport ne sera pas un problème. Significa, o transporte não seria um problema. Entenderam? O transporte não seria um problema. Agora vamos ver o próximo. Avant la nuit, on mangera un gâteau. Avant la nuit, on mangera un gâteau. Significa, antes da noite, a gente ou nós comeríamos um bolo. Antes da noite, nós comeríamos um bolo. Beleza? Ideia do futuro, um ponto de vista passado. Entendeu? Então é isso aí. Vamos ver agora o último caso. Até aí, pessoal, muito simples, não é mesmo? Vamos ver o último caso agora. Pode-se usar o futur simple como um imperativo. Mas como que funciona esse imperativo? Ele vai dar um ar de uma obrigação um pouco menos forçada, um pouco menos obrigada. Porque o que é o imperativo? O imperativo é quando você dá uma ordem. Por exemplo, estude, trabalhe, faça isso, limpe a casa. É quando você está dando ordem a uma pessoa. Então, quando você usa o futur simple, você dá suaviza um pouco o imperativo. Beleza? Então vamos ver alguns aqui. Vous me nettoierez tout ça pour demain. Vous me nettoierez tout ça pour demain. Significa, me arrume, você me arrume isso tudo para amanhã. Ou você, ou também vocês ou você, né, no caso, arrume ou arrumem, né? Me arrumem tudo isto para amanhã. Me arrumem tudo isto para amanhã. Ó,
Aqui ó, fica vocês arrumem, ou arrumem, me arrumem tudo isto para amanhã. Beleza? Então, você também poderia traduzir do jeito que está escrito. Vai dar a mesma coisa. Olha só. Vocês me arrumarão tudo isso para amanhã. Vocês me arrumarão ou limparão também, né? Vocês me limparão tudo isso para amanhã. Beleza? Vamos para o próximo. Vous me taperez tout ce courrier pour demain. Vous me taperez tout ce courrier pour demain. Mais uma vez. Vous me taperez tout ce courrier pour demain. Significa... Opa! Digite todo este e-mail amanhã para mim. Digite todo este e-mail amanhã para mim. Ou também a gente pode traduzir como: você me digitará todo este e-mail, este correio para amanhã. Você me digitará todo este correio ou este e-mail para amanhã. Beleza? Próximo. Vous voudrez bien nous excuser une minute. Une minute. Vous voudrez bien nous excuser une minute. Significa: dão-nos gentilmente licença por um minuto. Ou dão-nos gentilmente licença um minuto. Vamos lá, vamos ler aqui do jeito que está aqui, ó. Vocês, voudrais significa querer, vem do verbo vouloir, vouloir. Então fica voudrais, né? Vous voudrais significa vocês queiram, né? Vocês poderia ser também deixado no futuro do pretérito, né? Vocês queiram, né? Vocês queiram gentilmente nos dar licença. Vocês queiram, ou vocês vocês queiram gentilmente nos dar licença por um minuto ou um minuto. Vocês queiram nos dar gentilmente licença por um minuto. Certo? Beleza? Ou dão-nos gentilmente licença por um minuto. As duas maneiras estão corretas. Perfeito, pessoal? Conseguiram compreender essa videoaula? Se não, coloque nos comentários, que aí eu vou poder sanar suas dúvidas, ou se você tem algum requerimento sobre a videoaula de hoje, se acharam algum erro, se alguma coisa ficou faltando, comentem aí embaixo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou muito dele, e também de se inscreverem no canal, que isso vai me ajudar a postar mais vídeos, porque vocês vão me fortalecer em ensinar, em ajudar vocês aí que estão do outro lado. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado e falou!